Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma quinta-feira para continuar a nossa conversa sobre o livro de Provérbios. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 14, começando o capítulo 14, né? E o título desse vídeo é A Sabedoria e a Tolice. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e aí a gente vai fazer a leitura e as considerações dos primeiros 5 versos, como nós temos feito até o momento. Eu convido você a abrir sua Bíblia, mas caso você não tenha, não tem problema. Acompanha comigo as leituras e as reflexões que nós vamos fazer calma e pausadamente. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 14, versos de 1 a 5, diz assim, o verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. E aí, como eu tenho dito, que a Bíblia ela explica a si mesma, ela complementa a si mesma e nos ensina através dela mesma, lá no livro de Ruth, no capítulo 4, no verso 11, existe a passagem da seguinte forma. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E o convite desse verso para nossa reflexão é que a mulher, ela é sábia e piedosa. Ela faz do seu lugar um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de alegria. Ao passo que a mulher que é imprudente, que é insensata, ela se descuida. Ela se descuida da sua casa, ela se descuida da sua família, ela se descuida do seu propósito, assim no Senhor. Essa é uma das atribuições da mulher. A atribuição da mulher não é ser decorativa, não é ser objeto de desejo, não é ser provedora, mas ela é ser suporte, é ser apoio, é ser a que motiva, a que insiste, a que persiste, a que não desiste da família. Sempre com atenção, com zelo, com diligência e muitas vezes, sim, de forma incansável. O legado da mulher é a família, e a ferramenta para chegar nesse legado, para realizar esse legado é o cuidado. Eu não estou sendo aqui conservadora, estou trazendo a reflexão que a Bíblia traz sobre o papel da mulher, né? E sobre o papel da mulher que é sábia. E você pode perceber exemplos na sua própria casa, na sua própria família, que o ritmo da casa, do lar, da família, sempre segue o ritmo da mulher, da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Esse ritmo ele só é quebrado normalmente por conta de outra mulher. Então, se a mulher está alegre, a casa dela transborda. Se a mulher ela é impaciente, ou ela é briguenta, ou ela ainda é nervosa, a ironia e a violência reinam nesse lar. Se a mulher ela é rinchosa, a insatisfação é que toma conta. E por aí você pode, diversas formas de testemunho da influência da mulher no lar dela, do poder que existe no suporte da influência do lar, pela mulher e na família. Se a gente puder usar mais uma metáfora, é como se o homem ele construísse uma casa de alvenaria, mas quem torna o lar é a mulher. E é exatamente isso, não é exatamente apenas uma metáfora, Qualquer lugar pode se tornar uma habitação, mas nem toda habitação pode ser um lar. E aí que entramos a diferença da mulher. Então o alerta é que sejamos, todos as que são mulheres, que sejamos e usemos da sabedoria, que prestemos o serviço que é devido, Pois o nosso chamado ele é para servir, sermos edificadoras, sermos motivadoras, sermos suportadoras, ensinadoras, encorajadoras. E que nós não recusemos essa reflexão, Que nós não recusemos o nosso chamado e nem abrimos lugar de disputa por um chamado que não é o nosso, que no caso é disputa pelo chamado que é do homem. Que nós, como mulheres, possamos aceitar o nosso chamado e o conselho que o livro de Provérbios nos traz, que o Senhor deixa pra gente, e que busquemos no Senhor o entendimento e a sabedoria para alegrá-lo com o nosso serviço e assim ser o nosso legado. O verso 2, ele traz mais uma reflexão que diz assim: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. O livro de Jó, no capítulo 12, verso 4, diz assim: eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria.
E a gente nesse momento acha até estranho, né? Ler esse verso de Jó, mas Jó viveu isso em diversos momentos, e muitos de nós vivem também todos os dias. O Senhor, Criador de todas as coisas, Ele fala, Ele inspira, Ele ensina, Ele protege, Ele liberta, mas o que nele não crê e o que não o ouve, despreza Ele. E explicam esse agir do Senhor muitas vezes, né, esse mover do Senhor, essas respostas do Senhor de diversas formas, só para não reconhecer que Ele é e sempre será Senhor de todas as coisas. Então essa é a defesa daquele que rejeita o Senhor, o desprezo ao Senhor e a tudo que vem do Senhor. Mas não pense que esse desprezo não tem consequência, afinal é um pecado. E o Senhor, Ele não é homem, ele é santo, Ele é perfeito e Ele é justo. Então atos têm consequência. Desprezar a Deus é pecar contra Ele. Tratá-lo com desdém é pecado contra Ele. Quem rejeita e despreza o bem, vive e se alimenta, semeia e colhe o mal. No verso 3, diz assim: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O livro de Provérbios, no seu capítulo 12, dá pra gente um complemento. Capítulo 12, verso 6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Uma vez mais, né? A vara da soberba é aquele pequeno órgão poderoso que a gente carrega aqui na nossa cavidade bucal. Mais um novo capítulo, mais novas reflexões e mais uma vez a instrução do Senhor sobre o uso da língua, das nossas palavras, da comunicação, né? O tolo usa e usa bem. É isso que a palavra traz de reflexão para nós, né? O tolo usa e usa muito bem, mas usa para o mal. Com a língua ele ofende, com a língua ele assalta, com a língua ele golpeia, com a língua ele fere os outros. Mas lembremos que o bom uso da língua, das palavras e da comunicação com sabedoria é bênção, é justiça, é proteção. O verso 4 diz assim na nossa reflexão de hoje: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Que é literalmente o Senhor renovando nos nossos corações que onde não tem esforço, onde não tem sacrifício, onde não tem nenhum tipo de empenho, ali não vai ter colheita, né? Não vai ter fartura, não vai ter prosperidade, não vai ter aprendizado e também não vai ter crescimento. Porque o exemplo é exatamente esse. Onde não há lavoura na terra, que no tempo antigo era feita pelos bois, né? Não tem comida. Onde não há trabalho, não pode haver alimento para suprir o trabalhador. Deve haver o trabalho dos bois se a pretensão é que o estoque esteja cheio de comida. Nenhum produto pode ser esperado da terra, nenhum fruto, nenhum alimento, se ela não for cultivada. Então, onde a força do boi é requisitada, vai ter ali uma produção e uma colheita na certa. É o Senhor mostrando uma vez mais pra gente que não existe colheita sem semeadura, não existe prosperidade e crescimento, não existe aprendizado sem esforço, sem sacrifício, sem disciplina e sem empenho. O verso 5, que é o nosso último verso da reflexão de hoje, diz assim: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O Senhor, Ele não se agrada de testemunhas levianas. O Senhor não se agrada da mentira, da falsidade. E eu tenho aqui alguns versos e versículos que corroboram isso de diversas formas. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 16, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma regra, uma lei, uma doutrina, uma instrução clara do Senhor. Ainda no livro de Êxodo, mas no capítulo 23, verso 1, diz assim: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com um ímpio para seres testemunha falsa. Ou seja, não faça um ato falso, não execute uma mentira e nem concorde com aquilo que é mentira, não participe daquilo que é leviano. O livro de Provérbios também no capítulo 6, mas no verso 19, diz assim: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O Senhor, Ele não se agrada, né, da testemunha que é falsa e profere mentiras e também daquele que semeia a contenda entre os irmãos.
Provérbios capítulo 12, verso 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano e manifesta o engano, a falsidade e a perversidade que está dentro de si, se a gente puder assim complementar esse verso. E no Provérbios capítulo 14, verso 25 diz assim: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. São vários versos do Senhor sinalizando, ensinando e mostrando pra gente a qualidade, a importância de se falar a verdade. Primeiro, que o Senhor não tem como concordar com a mentira, sendo Ele santo, justo, perfeito e sendo Ele a verdade, Ele jamais concordará com algo que é mentira. Aquele que está acostumado, e isso demonstra caráter, lembra? Aquele que está acostumado a dizer a verdade, em particular, no público dirá o mesmo. Aquele que está no privado, acostumado a falar mentiras e falsidades e perversidades, ele vai falar mentiras e perversidades e falsidades em todo momento. Não é um momento ou outro, mas em todo momento, em qualquer brecha que ele encontrar, ele vai multiplicar as palavras levianas, as palavras falsas, as palavras de engano. Esses são os 5 primeiros versos do capítulo 14 do livro de Provérbios. Eu agradeço a tua companhia até aqui, espero que de alguma forma, ainda que breve, essas palavras tenham sido de bênção e de instrução para você e te convido na próxima semana, se assim o Senhor permitir, continuarmos as leituras e as considerações desse capítulo tão rico do livro de Provérbios. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.